Boa noite a todos que estão aí online, no nosso canal do YouTube, para assistir mais um culto em louvor e agradecimento ao nome do Senhor. Amém? Boa noite a todos que estão aqui presencialmente. Que a honra e a glória seja dada somente a Deus neste culto, na sua Santa Casa de Oração. Nós estamos em mais um culto da Semana da Família. E o Departamento de Lar e Família preparou uma programação para todos nós, para toda esta semana. Então, se programe para estar todas as noites até sexta-feira, a partir das 19h30. E no sábado, fecharemos aqui com o culto divino, a Semana da Família. Então, hoje nós estamos aqui presencial e também online na sua casa, mas segunda a sexta será somente de forma virtual pelo YouTube. Então, no conforto da sua casa, onde quer que você esteja, no trabalho ou na rua, quem sabe, você pode estar linkado no nosso canal do YouTube durante toda essa semana, a partir das 19h30, para participar da Semana da Família, que está sendo uma bênção para todos nós. E para começarmos o culto desta noite, eu convido a todos a curvarem suas frontes e os que estão presentes levantarem para orarmos ao nosso Deus. Oremos. Santo e maravilhoso Pai, nós te somos gratos, Senhor, pela dádiva da vida, por estarmos tendo essa oportunidade de orarmos a Ti, pedindo esta bênção especial sobre este culto, sobre esta programação. Que tudo que seja falado e cantado seja somente para honrar o Teu santo nome. Que em cada lar que está tendo o culto neste momento, possa estar aberto para receber a Tua mensagem. Cada lar também aqui representado na Tua Santa Casa de Oração, possa estar com o coração aberto para receber a Tua mensagem. Assim, possamos colocar em prática em nossas vidas, em nossas famílias. Vem estar conosco, isso nós te pedimos e já te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Podeis sentar e agora se preparem, pois é o momento de louvar a Deus através da música. E hoje teremos o casal Lar e Família, do Departamento Lar e Família, dirigindo o louvor, Josenilde e Luiz. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Vamos então louvar ao Senhor, cantando a música Em Família. E essa letra, a letra dessa música representa e diz que estamos em família, partilhando o amor de Jesus, e que nós possamos então cantar de todo o nosso coração. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que sua cruz o motive a orar e a cantar conosco esta canção. Alegria de vê-lo aqui, pulsa forte o meu coração, sinto amor que nos une então. Nesse aperto de mão. Só que assim agora. Em família estamos aqui. Mas em família pode apertar e abraçar. O amor de Jesus, que sua cruz nos motive a orar e a cantar conosco esta canção. Alegria de vê-lo aqui, pulsa forte o meu coração. Sinto amor que nos une então, nesse aperto de mão, nesse aperto de mão, nesse aperto de mão. Amém. Deus seja louvado. Orando. Essa música fala da oração, do propósito desta semana, que iniciou ontem, estamos no segundo dia,
e estaremos durante toda a semana buscando a Deus diariamente através da oração, exercitando a nossa fé através dessa conversa com o Senhor Jesus. Até do mundo, sinto paz em um segundo, sinto o céu bem junto a mim. Orando posso até tocar o céu, orando me entendo com meu Deus. Orando digo a Ele o que sinto, ultrapasso o infinito, sigo o trono de Deus. Orando reconheço quem Tu és, meus joelhos lanço aos Teus pés. Quero me entregar Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, Senhor. minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Posso abrir o coração, orando posso ouvir a voz do Posso ouvir a voz do Pai, Orando meus temores vão embora, sinto paz a toda hora, sinto a calma de um rio. Orando eu renovo a minha fé, orando a esperança se refaz, orando eu alcanço a vitória, vou seguindo rumo à glória, a um passo do céu. Orando reconheço quem Tu és, meus joelhos lanço aos Teus pés. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração, uma vida de oração. amém? Amém, Deus seja louvado. Vamos então, os que estão aqui na igreja, vamos ficar em pé e vamos cantar a música tema desta semana da família. Família blindada. Você que está aí também na sua casa, louve ao Senhor, aprenda essa música e que você tenha sempre um cântico no coração. E essa música fala da nossa família, que precisamos colocá-la
todos os dias nas mãos do nosso Deus. Deus seja louvado. Vamos orar? Obrigado, bondoso Pai, porque o Senhor blinda as nossas famílias com o Teu amor, com o Teu poder, nos protegendo, nos guardando do mal. Que possamos, nesta semana de oração, entregar os nossos lares, as nossas famílias nas Tuas mãos. E assim possamos fortalecê-la cada dia, principalmente espiritualmente. E assim todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Fica conosco nesse momento, ao abrirmos a Tua palavra, para meditarmos, para ouvirmos a Tua voz. Que Teu Espírito Santo nos use mais uma vez. E que tudo que dissermos aqui, possamos falar inspirado por Ti. Fica conosco, Senhor. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Bom, chegou o momento de um desafio que eu vou lançar para vocês que estão aqui e para vocês que estão em casa. Bem fácil esse desafio. Qual o tema da semana de oração? Quem está aqui acertou. E você? Coloque aí no chat. Qual é o tema da semana de oração do Departamento Lar e Família, que vai acontecer durante toda essa semana, hoje, presencial e online, para quem está em casa, através da transmissão. De segunda a sexta, vai ser somente via YouTube, a partir das 7h30 da noite. E no sábado, iremos concluir aqui com o culto divino, com o último sermão, tá? Então aí, muito bem, o Frank está aqui, né, Frank? Lorena, juntos rumo ao céu, muito bem, Lorena. O Davi também, o David, aliás. E com isso eu quero saudar todos vocês que se fazem presentes aqui na Casa de Deus. E também vocês que estão aí ligadinhos no canal do YouTube, como a Rose e sua família, a Ritinha, o irmão Reginaldo, a irmã Conceição Veras, o irmão Itamar, o David Silva Santos. Tem muita gente aqui linkada, a Lorena, a Mildaci e o Marcos e sua família. Parabéns por vocês terem tomado a decisão de estarem aqui na Santa Casa de Deus, recebendo a mensagem dele, fazendo do seu lar também, quem está em casa, fazendo do seu lar um pedacinho do céu também. A irmã Francisca Cerqueira, a Vanessa Oliveira, a Arimatea Freitas, Flávio, e assim nós estamos aqui, felizes por vocês estarem presentes, mesmo de casa, e os que estão aqui, também felizes estamos porque vocês estão acompanhando a programação da igreja e participando ativamente deste culto maravilhoso para as famílias, tá certo? Nós temos 26 pessoas aqui, 26 aparelhos conectados e somente 20 deram seu like. Então, quem não deu seu like aí no canal, tá? No culto de hoje, aproveite agora para dar o seu like aí na mãozinha, tá bom? Bom, esse momento agora é o momento de ofertar, adorar a Deus por meio dos dízimos e das ofertas. Os diáconos irão passar as salvas aqui presencialmente no culto, mas você que está em casa tem as opções de fazer as suas doações e a devolução do seu dízimo por meio das contas bancárias, do Bradesco, Banco do Brasil, da Caixa Econômica, como vocês estão vendo aí na tela. Vocês podem estar tirando uma foto, fazendo uma foto da tela aí do celular ou da tela da TV e guardar essas informações, tá? Você também pode doar e devolver por meio do Pix. Lembrando que estas formas de devolução, você deve mandar o comprovante, tá, da transferência para a tesoureira da igreja, para que ela possa identificar no sistema da igreja de quem foi aquela doação. Agora, se você usar o aplicativo ServeMe, você não precisa mandar comprovante, porque o ServeMe já está linkado com o sistema da igreja e a missão em Teresina vai estar identificando a sua doação, tá bom?
Então vamos de louvor, vamos cantar enquanto o diácono passa a salva aqui na igreja presencialmente. Quero devolver, quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Oremos. Pai bendito e maravilhoso, nós te agradecemos pela oportunidade de devolver os dízimos e te adorar por meio das ofertas. Queremos nesse momento pedir tua bênção especial sobre todas aquelas pessoas que de coração doaram e devolveram, e que as famílias aqui possam receber a tua bênção sem medidas. Isso nós te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Bem, chegamos no segundo dia da semana de oração sobre famílias, e chegamos também mais um momento especial, mais um dos momentos, porque são tantos momentos especiais que tem no culto da semana de oração, e esse é um momento assim bem aconchegante, né? E quem sabe aí tem alguns coraçõezinhos aí que estão apertados, estão em alerta, quem sabe talvez esperando aquela sua homenagem toda especial, né? Então nós vamos ouvir agora neste momento, tá? A próxima pessoa que aceitou o nosso desafio, e hoje ele tem uma mensagem toda especial. Então vamos ver, vamos assistir. Queria contar aqui uma história e também uma homenagem a uma pessoa muito especial. E como não poderia deixar de falar do amor de Deus, porque Ele guarda, do amor de Deus, dos caminhos que Ele guarda para cada um, que Ele ama e abençoa. Existia um casal de jovens, muito jovem por sinal, ele com 13 anos, ela com 12 anos, mas a paixão no coração dele era latente, o amor era latente. As famílias dos dois se conheciam lá na mesma rua, e ela com 12 anos ela foi procurar a irmã dele para ajeitar um desenho para ela. Um desenho. E não tinha ninguém em casa. Ela chegou, falou com ele no terraço, e ele, no momento de distração dela, roubou um beijo. Um beijinho dela. E ela saiu correndo assustada, ela com 12 anos e ele com 13. E ela saiu correndo assustada. Mas aquilo foi suficiente para plantar uma sementinha no coração dele, no coração dos dois. O tempo foi passando, a adolescência passando, crescendo, os dois amadurecendo. E o amor continuava, latente, mas calado. E num certo momento da vida decidiram namorar. Começaram a namorar e namoraram durante 10 anos. Após esses 10 anos, se casaram, são casados hoje há 22 anos e alguns meses, me pergunte que eu não sei quantos meses são, nem quantos dias. E são casados, juntando os dois períodos, dá 32 anos, 31 anos, alguma coisa. Então é isso.
E essa pessoa me deu 2 filhos maravilhosos, 2 filhos maravilhosos, um com 21 anos e outro com 17 anos. E então é isso. Agradecer a Deus por ter colocado essa pessoa em meu caminho, essa pessoa maravilhosa, batalhadora, guerreira, essa esposa a quem Deus não poderia ter escolhido alguém melhor para participar de minha vida e eu participar da vida dela. Deus, em sua infinita sabedoria, traçou esse caminho e essa pessoa é responsável pelos meus melhores momentos da minha vida, que a minha vida é quase toda minha parte da minha vida. E é com essa pessoa que eu quero continuar dividindo o meu lar durante o restante da minha vida. Até o nome dessas pessoas são parecidos, Jeane. Então fica o agradecimento a Deus por ter colocado essa pessoa maravilhosa em meu caminho. Então é isso. Obrigado, irmão. Que linda história, né? Aí o Jean contando a história dele, né? O romance aí com a sua esposa, né, Jeane? Parabéns, linda história de amor. Que Deus abençoe a família de vocês. Que homenagem, né? Os homens aí estão ficando corajosos. Estou gostando de ver. Muito bem, os homens estão de parabéns. Vamos então agora ouvir uma mensagem musical. O Joilton, ele gravou a música, enviou para a gente lá de São Luís. E que nós possamos agora nos concentrar e ouvir a palavra de Deus através da música. Cante, Joilton. Olá, pessoal de Parnaíba, é um prazer imenso estar aqui para louvar, engrandecer e adorar o nome do nosso Deus. Mais perguntas a fazer. Não sei se alguém irá me responder. Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida. Cansei de esperar, mas uma frase tão antiga, já tantas vezes repetida, respostas encontrei. Entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Talvez a vida nunca traga explicações, mas Deus, em sua essência, é amor. Quando bater no coração tão forte dor, lembro, Deus tem uma grande obra em mim, precioso é o tempo
mais do que qualquer conquista. Tem muito pra ensinar. E essa verdade tão antiga, se for real em minha vida, vai devolver a paz, te entregar os teus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz, se entregar os seus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz, se entregar os meus caminhos ao Senhor. Amém, que Deus seja louvado. Que música, né? Uau! E Joilton, há alguns anos que ele está nos nossos planos para estar aqui. Inclusive tinha planos para a Semana da Família de 2020, para ele estar aqui presencialmente cantando. Já estava tudo certo no Natal, quando a gente combinou. Quando foi ali no mês de março, a pandemia parou o mundo, né? E aí não deu certo. Mas nós conseguimos aí, pelo menos que ele estivesse aqui com a gente virtualmente, mas participando aí com a sua voz belíssima, adorando e louvando ao nosso Senhor. Muito bem, como é bom nos encontrarmos então mais uma vez nesta Semana da Família do ano de 2021. Muitos planos que estamos aí em andamento e até sábado, muitos momentos de oração, muitos momentos de orientações para a família, nós iremos receber aqui. Que todos possam estar então comprometidos com este horário. A partir das 19h30, chegue lá no seu canal no YouTube, no canal da nossa igreja, para acompanhar as mensagens dessa semana, os momentos de oração intercessória por cada um, por cada membro da sua família. Por isso, se programe, pois teremos uma semana bastante abençoada em nome de Jesus. O tema da nossa semana já foi dito aqui, acredito que a maioria está sabido e nunca mais vai esquecer, porque juntos nós vamos rumos ao céu. Juntos rumos ao céu. Esse é o tema. Nós possamos aprender e nos preparar realmente para estarmos muito em breve no céu com Jesus. Nós, cada dia, nós teremos um tema e iremos focar em algum grupo familiar. Ontem nós oramos pelo sacerdote do lar, pela pessoa que é responsável pela espiritualidade do lar. E hoje nós vamos suplicar pelas crianças, pela vida das crianças dos nossos lares, da nossa casa. Mas antes, vamos então
abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Pegue sua Bíblia aí. Abra em 2 Reis, capítulo 5. E vamos orar. Nosso Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade que temos de nesse momento abrir a Tua Palavra para ouvir as Tuas orientações, para ouvirmos a Tua voz. Fica, pois, conosco e nos ajuda a compreender a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 5, versos 1 a 4. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Veja como, depois de destacar suas virtudes, o verso bíblico diz que ele era leproso e destaca essa informação. O verso 2 continua: saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. E então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O título da nossa mensagem de hoje é A Escrava Missionária. E aqui nós paramos a leitura, porém a história continua, mas hoje nós vamos entender que é possível preparar os nossos filhos para serem testemunhas de Deus, quaisquer que sejam as circunstâncias que eles venham a enfrentar. As nossas crianças são muito especiais e nós precisamos dar a elas o melhor de nós, para que elas tenham um futuro na presença de Deus. Vamos fazer aqui uma comparação. Quando você quer preparar um prato favorito, o que é que você faz? O que é que você procura? A primeira coisa. A receita. Eu ouvi aqui alguém falando. Eu ouvi aí também. A receita. E você segue a receita para dar tudo certo do jeito que você está pretendendo. Se você usar todos os ingredientes necessários, seguir o tempo correto de mexer, de bater, de colocar no forno lá, é provável, tudo indica que você vai conseguir, na maioria das vezes, né, ter o prato que você planejou, que você seguiu. Mas, se você quiser um outro prato, você vai ter que mudar a receita. Né? E aí muda-se tudo, os ingredientes, muda também o prato que a gente gostaria. Da mesma forma, é o que acontece com a educação dos filhos. Como assim? Quando nos referimos à educação dos filhos, nós não podemos usar a mesma receita para todos. Principalmente se você tem mais de um, claro. 2, 3... Antigamente era 15 para frente, hoje em dia nos 2 aí já estão parando, né? Mas esse é um detalhe importante. Não é uma tarefa fácil, mas você não pode aplicar a mesma receita nos 2 pratos. Vai ser diferente. Alguém disse, certa vez, criar filhos é como jogar videogame.
sendo que a cada fase o jogo vai ficando mais difícil. E para vencer essas fases, né, Frank já jogou videogame, já, Frank? A cada fase a gente precisa de estratégias, né? Para vencer o gigante, para crescer e vencer essas fases. Com os filhos também é assim. Conforme eles vão crescendo e vão mudando de fases, a gente precisa se adaptar às fases. E vai ficando mais difícil, né, Rubens? À medida que as fases vão crescendo, no videogame os monstros, né, vão crescendo, vão ficando mais difíceis, né, Enzo? E aí você tem que ter treino. Com os filhos não é diferente. Os pais precisam buscar conhecimento, precisam se adequar para poder saber lidar com essas fases. E eu já tenho passado aí por algumas. Talvez esteja aí 1/4 do caminho, aliás, 1/4 não. Antes do meio, como é que a gente diz? 1/3, né? Vamos dizer assim. E muitas vezes os pais se preparam para o nascimento. Tem todo um preparo psicológico e financeiro, de um enxoval, de um quarto todo bonito, na cor tal. Aliás, já tem até, na hora de descobrir qual é o sexo da criança, já tem todo um aparato. Eu já vi coisa aí cara, viu? Tipo assim, o casal numa pista de pouso e o avião passa com a cor azul ou rosa. Aí é que descobre quem é. Imagina o custo desse descobrimento. Mas vejam aí o preparativo que eu quero me referir. E aí a criancinha vem crescendo, 2 anos, começa a conversar e vai crescendo. Quando chega ali por perto da adolescência, muitos pais se espantam. Porque essa parte ninguém se preparou. Ninguém estudou. E aí quando chega, a gente ouve aí muitas histórias que inclusive eu já não concordava e nesse momento com meus filhos adolescentes também não concordo em falar de aborrecência, né? Na verdade os pais é que não se prepararam para esse momento, que eles também foram e tudo, mas eles não querem aceitar, querem que o adolescente seja ainda bebê, e não é. Mas vamos em frente. É preciso saber lidar com a diferença entre os filhos. Nenhum filho é exatamente igual ao outro. E o mesmo acontece com você. Interessante essa frase aqui, que os psicólogos dizem. Cada filho olha para você também de uma maneira diferente. Você não é o mesmo pai para todos os filhos. Você não é a mesma mãe para todos os filhos. E talvez eu quando estudava aqui, lembrei realmente de alguns filhos que parece que nem tem pai. Outros parece que não querem largar do pai, entendem? Não é assim? Conhecem? Vocês talvez conheçam aí algumas famílias assim. Dependendo da quantidade, né? Uns viajam, talvez, pronto, parece que não tem aquele apego, vamos dizer. Já tem outros que não conseguem sair de perto. Só um exemplo, né? Não quer dizer que não goste, que não ame, mas é diferente a maneira como eles veem, conhecem os pais. Muitos pais, por não entenderem isso, até dizem, eu tratei todos iguais, eu dei a mesma escola, eu tinha o mesmo salário e dava os mesmos brinquedos, né? E por que foi assim? E por que ficou diferente? E por que não seguiu o mesmo caminho? Então, cada filho tem um conceito e uma visão diferente do mesmo pai. É como se tivessem realmente um pai diferente. E isso torna realmente a situação ainda mais desafiadora, quando nós temos que lidar com isso. Porém, quando nós sabemos que é assim, fica mais fácil a gente compreender. Então, quando a gente diz que a gente tem que buscar conhecimento para aprender a lidar, para aprender a educar os filhos nos caminhos do Senhor, é isso que a gente precisa estar fazendo. Não adianta também a gente buscar ensinamento apenas dos pais, apenas dos avós.
e hoje então nem se fala. E se a gente parar para pensar, a gente vai ver que mudou muita coisa foi atualizada. Alguém, se eu falar aqui em palmatória, talvez alguns lembrem. Eu só ouvi falar já, na minha fase de criança e adolescência. Mas já ouvi dos avós e tal dizer que tinha isso. Então vejam aí como as coisas vão mudando. Cinturão hoje, os meninos já não sabem o que é isso, né? Os meus ainda conseguiram alcançar essa fase. O Enzo, quando eu vi a fivela balançar, ele já entendia. Ele experimentou poucas vezes, que das outras vezes ele já compreendia o sinal. Mas logo cessou em relação a mim, que ainda levei uma lapada até maior. Então, vai evoluindo. Agora, nós precisamos colocar os princípios de Deus na vida dos nossos filhos, para que eles reconheçam a dependência que precisam ter de Cristo Jesus. Voltando aqui à Bíblia, a narrativa da história dessa menina, a sua história ela está registrada aí na palavra de Deus e não tem o nome. Alguém sabe o nome dessa menina? Não tem o nome. Ela é citada apenas como uma escrava, como uma serva. O que nós sabemos, aqui no verso 2, né, diz que ela tinha 12 anos de idade, que foi levada pelos assírios, era uma menina frágil, indefesa, e que os direitos que ela tinha era de escrava, ou seja, nada, né? Imagina agora uma escrava e sendo menina. Mas quando nós olhamos para a história dessa escrava, há um aspecto que precisamos destacar, além da condição de escrava. Ela poderia ter ficado revoltada por ter sido raptada dos pais, poderia ter se revoltado, se chateado com seus pais, por que me abandonaram, por que me largaram aqui, por que seus irmãos não fizeram nada. No entanto, a atitude daquela menina foi de dedicação, foi de compreensão, fazendo o seu melhor, inclusive para os seus patrões. Ela escolheu trabalhar, em vez de ficar revoltada. E quando lemos a história, nós vemos uma menina conversando com a esposa de Naamã, coisa que talvez não seria muito comum, inclusive nos nossos dias, né? Tem trabalhadores, empregados assim, domésticos, que sequer veem ou conversam com o patrão. E aquela menina, naquela época, se dirigiu ali à esposa de Naamã e não foi para reclamar, para se lamentar. Foi justamente para dizer, para trazer uma solução para a doença do seu patrão. De repente, aquela menina, diante ali de um general, um homem respeitado, como diz aqui a Bíblia, um homem com muitos títulos, né? E vencedor de guerras, e de repente, aquela menina simples ali diante daquele homem tão importante. Porém, leproso, porém, enfermo, em uma doença que nós sabemos incurável naquela época. Bom, a Bíblia, Andrews, diz que Naamã tinha a pele escamosa e que mesmo usando roupas nobres, a sua doença o colocava numa condição de isolamento social. E isso o fazia sofrer muito, tanto ele como toda a sua família. E o que aquela menina fez? Ela se importou com seu Senhor. Ela chegou ali até ele e disse: quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria dessa lepra. Aquela menina simplesmente disse o que Naamã precisava fazer para encontrar a cura. O que ele precisava fazer para ficar livre daquela doença. E essa atitude demonstra um caráter nobre de uma criança. Um caráter nobre de alguém frágil, indefeso, escravo, em uma condição social realmente que ninguém daria nada por ela, né?
Ela poderia chegar para o patrão e dizer: você me raptou, por que você fez isso? Para me tornar como escrava, e agora está pagando aí pela sua ruindade. Mas não foi isso que ela fez. A sua atitude foi totalmente inversa. Ela teve interesse na cura de Naamã. Ela resolveu testemunhar, apresentando a solução para um problema que aos olhos de todos naquela época não tinha cura, não tinha saída, não tinha solução. Ela testemunhou do Deus de Israel e a sua atitude trouxe cura, a sua atitude trouxe esperança, a sua atitude trouxe salvação. Imagine a alegria da família, imagine a alegria daquela senhora. O pai, o marido, chegaram em casa agora são, sem nenhuma doença. E no contexto da história, Eliseu mandou chamar Naamã e disse que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã foi curado. E veja como tudo foi traçado assim de uma maneira muito significante para nós. Uma menina escrava, um homem importante, porém enfermo, que falou com o rei, o profeta, um profeta que realizou um milagre. Mas onde tudo começou? Com uma criança, com uma menina, uma escrava, porque simplesmente ela resolveu testemunhar do seu Deus, resolveu trazer Deus para aquela família. E qual foi a razão então do êxito dessa menina? Ela poderia ter pensado de maneira diferente. Já que sou escrava mesmo, eu quero que esse chefe morra, talvez eu fique livre. Poderia ter pensado assim, mas não foi isso que aconteceu. Ela permitiu que os seus pensamentos negativos, seus pensamentos de revolta, não ocupassem sua mente. E ela continuou orando, pensando em Deus. E então trouxe a solução para Naamã, a solução de vida. De onde essa menina aprendeu sobre o amor e sobre o poder de Deus? Não há dúvida de que por trás dessa fé havia pais, pai e mãe. Havia o ensino e a proteção de Deus para aquela menina. Como ela poderia trazer tamanha solução para uma situação tão grave, se ela não conhecesse a Deus, se ela não soubesse da presença de Deus, do poder de Deus, ela jamais teria se dirigido com tanta autoridade a uma autoridade para falar de cura. Então, junto dos pais, acompanhada dessa orientação, ela pôde com certeza testemunhar. Os pais dessa menina fizeram total diferença na vida dela. Eles ensinaram para ela o caminho pelo qual ela deveria andar. Ensinaram sobre um Deus todo-poderoso, que independentemente das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, Deus continuava ao lado dela. Hoje, somos nós, pais, que devemos escolher se queremos ficar longe de Deus ou não. Somos nós que vamos decidir se queremos ou não a presença de Deus em nossa vida. Ao fazer nossas escolhas, nós afetaremos drasticamente a educação dos nossos filhos, pois é no lar que eles vão aprender a andar com Deus sobre quaisquer circunstâncias. O plano de Deus é que os pais conduzam e ensinem seus filhos a amar e a obedecer o Senhor. Vamos ver o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6. Aqui tem o plano de Deus para os pais em relação aos filhos. Deuteronômio 6, 4 a 9. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Verso 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o verso 7 traz a orientação. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa,
andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Essa orientação, pais, para vocês. No Salmos, capítulo 78, temos outra orientação. Salmos 78, verso 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. Verso 6, para que a geração vindoura a soubesse, até os filhos que ainda haveriam de nascer, e eles, por sua vez, a contassem a seus filhos. E o verso 7, para concluir, então poriam em Deus a sua esperança, e não se esqueceriam das obras de Deus, mas guardariam os seus mandamentos. A ordem de Deus para os pais é clara. Provérbios 22, verso 6, muitos conhecem. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Isso não significa que os pais vão interferir nas decisões dos filhos. Chegará o momento que eles irão decidir. Chegará o momento que já grandes, em condições, claro, de fazê-lo, eles irão decidir se vão permanecer ao lado de Deus ou não. Se vão seguir as orientações que os pais deram desde cedo ou não. Essa é uma decisão deles. E realmente, como pais, nós não podemos escolher por eles. Porém, embora desejemos que nossos filhos passem de crianças fofinhas, maravilhosas, indefesas, que eles passem dessa condição para adultos independentes e bem-sucedidos, a nossa responsabilidade suprema é que eles conheçam, amem e sirvam ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a responsabilidade suprema. Nossos pequenos aprendem mais com o exemplo e menos com as palavras. E hoje em dia mais do que nunca. Porque no futuro tudo o que mais desejaremos é que esses que são crianças hoje sejam os líderes da igreja, sejam os missionários, sejam os pais e mães de novas famílias, cada vez mais bem estruturadas no caminho do Senhor. Não apenas com bens em si, mas fortalecidas na rocha que é Cristo Jesus. Gostaria de se ver com vocês aqui uma citação muito importante de Ellen White no livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 30. E diz assim: se os pais pudessem ser despertados para o senso da tremenda responsabilidade que pesa sobre eles na obra de educar os filhos, dedicariam mais tempo à oração e menos à ostentação desnecessária. Meditariam, estudariam e orariam fervorosamente a Deus por sabedoria e ajuda divina, para educarem os filhos de tal maneira que desenvolvam caráter aprovado por Deus. Sua preocupação não será como saber educar os filhos para serem louvados e honrados pelo mundo, mas como educá-los para formarem belo caráter que seja aprovado pelo Senhor. Olha que orientação. Olha que sabedoria nós temos aí para refletir hoje, para meditar. E nós temos 2 filhos. Como eu disse, a gente já há alguns anos percebeu que não tinha como usar a mesma receita para os 2. Cada um, inclusive fisicamente, eles nem se parecem também tanto, como a gente vê às vezes, né? Tem irmãos que parecem até gêmeos. Então, até fisicamente, eles já não são assim. Mas, se você ainda tem filhos pequenos, e isso não exime a responsabilidade de ter filhos também grandes, não pense que eles não precisam das suas orações. Não pense que eles não precisam da sua intercessão. E desde agora, desde pequeno mesmo, se acostume a orar por eles, a colocá-los nas mãos de Deus e pedir que
que Deus conduza a vida deles. Há alguns anos atrás, em uma semana de oração também da família, o pastor disse que nós devíamos orar, inclusive desde cedo, pela profissão do nosso filho, pela escola que ele ia estudar, pela esposa ou esposo que ele ia encontrar. Enfim, nós precisamos cada dia colocar os nossos filhos nas mãos de Deus, diariamente. É uma obra que não cessa, que não para nunca. O inimigo está criando planos. O inimigo não para de buscar uma estratégia para tirar os nossos filhos do caminho da salvação. E por isso, então, é que eu digo que nós temos que incansavelmente orar, pedir, interceder por eles. Mas, sabe o que nós queremos? Queremos que eles sejam testemunhas nos nossos dias, como essa escrava de Naamã, que a despeito de toda a situação complicada que ela estava, como nós dissemos aqui, a despeito de todas as situações difíceis, que os nossos filhos na escola, que os nossos filhos em qualquer ambiente, sejam sempre testemunhas de Jesus, que eles sempre apontem a Jesus como a solução. E, graças a Deus, nós sempre temos esse cuidado. Sempre ao saírem para a escola, a cada 15 dias, nesse momento estão assim, a gente diz, olha, testemunho. Lembrem-se que vocês são cristãos. Reflitam a luz de Cristo por onde vocês vão. E claro que são ensinamentos que a gente também fala e procura também seguir. Portanto, que hoje nós possamos, como oração intercessora, orar pelas nossas crianças, pelos nossos filhos. E eu gostaria de convidar você que está aqui na igreja, que também está em casa, que nesse momento parasse, refletisse e nós vamos falar com Deus, pedindo que Ele cuide dos nossos filhos, que cuide das nossas crianças e que diante das circunstâncias mais difíceis que possam surgir diante deles, eles possam clamar, possam defender, possam levantar a bandeira de Cristo e dizerem e testemunharem de Deus, do poder de Deus nas suas vidas. Vamos então fechar os nossos olhos e vamos orar. Grandioso Deus, obrigado, Pai, pelas crianças, pelos filhos que o Senhor nos deste. Que o Senhor, pela tua misericórdia, dê-nos sabedoria a cada um como pais, para educar os nossos filhos, para ensiná-los a te servir, para ensiná-los a testemunhar de ti. E assim, eles possam crescer fazendo a tua vontade. Possam crescer sendo testemunhas vivas do teu amor, do teu poder nas suas vidas. Ao experimentarem esse poder em seu lar, em sua vida, eles possam transmitir por onde quer que forem. Que diante das dificuldades, das provações, das tentações que surgem a cada instante, eles possam levantar a cabeça, clamar pelo Senhor e possam ser vitoriosos e vencedores. Abençoa as crianças da nossa igreja, as crianças das nossas famílias, que recebendo o Espírito Santo, cada uma delas, possam ouvir a tua voz e entender através do testemunho, do exemplo, da busca de Deus diariamente, dos pais ali no lar, por Cristo Jesus. Toma-nos, Senhor, em tuas mãos, fortalece os nossos lares, abençoa esta semana de oração, que possamos, ao deitar, ao levantar, durante o dia, estarmos em oração, em comunhão e buscando a tua presença, para estarmos fortes, vencedores, e muito em breve, nesse preparativo rumo ao céu, possamos levar todos da nossa família, possam estar conosco quando o Senhor voltar. Perdoa os nossos pecados, Senhor, entregamos a nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
convidamos você para amanhã, às 19h30, pelo YouTube. Não vamos ter o encontro presencial, mas vamos estar no YouTube transmitindo aí mais um momento de adoração, de oração e de fé nesta semana, juntos rumo ao céu. Até amanhã. Boa noite. Agradecemos então a presença de todos e amanhã que todos possam estar lá